Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma edição do programa Outubro, nosso programa diário, após a eleição presidencial de 28 de julho, que deu vitória a Nicolás Maduro. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela certificou a reeleição do presidente, indicando que não foram encontradas irregularidades nas atas eleitorais. Mas o que aconteceu por lá? Os resultados emitidos pelo Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, do país, deram vitória a Maduro, o que foi contestado pela oposição e também por parte da comunidade internacional. Isso porque o órgão eleitoral ele divulgou os números ainda no dia 28, na madrugada, sem apresentar as atas que não foram publicadas por conta de um ataque hacker contra o sistema eleitoral. Para esclarecer todo esse impasse, a investigação da corte foi a pedido de próprio Nicolás Maduro, que entrou com recurso para que todo o processo, incluindo as atas, fossem examinados. Hoje, o tribunal assegurou que os boletins entregues pelo órgão eleitoral apresentam informações consistentes em comparação com os relatórios emitidos pelas máquinas eleitorais em cada um dos centros de votação. A vitória de Nicolás Maduro agora será reconhecida por toda a comunidade internacional? Para debater esses outros assuntos, o Outubro recebe hoje Vanessa Martina, jornalista, mestre pelo Programa de Integração Latino-Americano ProHolanda USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Reginaldo Nasser, professor livre-docente na área de Relações Internacionais da PUC São Paulo, no Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, é coordenador do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais e também pesquisador do Instituto de Ciência e Tecnologia para os Estados Unidos. Também está com a gente, tendo um problema técnico, mas também vai entrar com a gente Ana Prestes, ela que é cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Aos três, meu boa noite, sempre um prazer estar com vocês nas quinta-feiras. Queria já começar perguntando sobre essa validação da justiça, que indica ser uma decisão definitiva na Venezuela. Essa decisão, esse decreto aí do Tribunal Supremo Eleitoral, é o suficiente para o governo Maduro controlar o clima de confrontação no país? A vitória de Maduro literalmente amadureceu? Vanessa Martina, boa noite. Oi, gente, muito boa noite. Maravilha de dia, não é? Bom, um resumo, acho que o Thiago Lima resume bastante. Assunto encerrado. Assunto encerrado. Vejamos, no Brasil, quando Bolsonaro questionou, etc., quem garantiu todo o processo, quem garantiu que as eleições foram transparentes, que não houve fraude, que não existe essa história de questionar código-fonte, etc., foi o nosso TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. No México, teve também um imbróglio lá com a candidatura da Cláudia Sheinbaum. A mesma coisa, foi o Superior Tribunal de Justiça deles quem resolveu o impasse. Na Venezuela, o órgão constitucional responsável por dirimir quaisquer inconsistências, quaisquer pedidos de impugnação, enfim, qualquer controvérsia, esse é o termo correto, né? Qualquer controvérsia eleitoral é a Suprema, como é que chama? A Suprema Sala Eleitoral, a Sala Eleitoral do TSE. Lembremos que a Venezuela tem um poder, que é o poder eleitoral. Dentro do poder eleitoral é este ambiente, né? É a Sala Eleitoral do TSJ que valida essas controvérsias, essas questões. Não há mais recurso possível, não há mais questionamento possível. Subiu uma mensagem, cadê as atas? Perfeitamente, excelente momento para explicar isso. As atas eleitorais, vou pegar aqui minha conta de luz, são uma tripona assim, gigante, bem grande, onde estão os dados de cada mesa de votação. O que foi feito neste momento? Os partidos entregaram as suas atas, assinadas pelos seus fiscais,
que foram impressas das urnas no dia da eleição. Então, quando termina todo o processo, são impressas essas atas, vamos chamar assim, para cada partido. Os partidos que tinham as datas, tantos de atas que tinham, levaram até a sala eleitoral. Essas atas dos partidos foram contrapostas com os boletins que foram emitidos pelo CNE, compreende? Então, o CNE emitiu os dados, né? Transmitiu os dados para o cômputo geral. Então, foi checado, foi feito triplo cheque, vai chamar assim, dos partidos, com o resultado que foi emitido e os boletins de urna. Então, todos os boletins das urnas foram checados com esses dados. E o resultado não houve inconsistência, ou seja, os dados não foram manipulados pelo CNE. Logo, o resultado que foi divulgado pelo CNE é válido e Nicolás Maduro é o presidente eleito da Venezuela. Assunto encerrado. Obrigada, Ivan. Professor Reginaldo, boa noite. Boa noite, Fernanda, Ana, Vanessa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, a pergunta é o que a gente acha ou combinar com os russos, né? Quer dizer, então, acredito que não vão com essa decisão nem a oposição venezuelana e nem os países que já estão, antes até de ter eleição na Venezuela, já eram contra a eleição, né? Quer dizer, antecipadamente contra a eleição do Maduro, vão aceitar, vão reconhecer a partir dessa decisão da Justiça. E concordo com o que a Vanessa está colocando. Mas eu queria ler um pouco disso, né? Eu acho que tem uma questão que a questão venezuelana traz, que ela diz respeito a uma série de outras situações que têm se tornado frequente, né? Até que ponto, né, o país é soberano para realizar suas eleições ou não? Até que ponto as organizações internacionais e outros países têm o direito, né, de se imiscuir em assuntos internos e até em detalhes dos assuntos internos. Como a Vanessa acabou, tem conselho, tem Supremo, quer dizer, cada hora nós vamos ter que ter especialistas em legislação eleitoral de outros países para começar a opinar, né? O caso do México, o caso, concordando ou não, é muito claro. O presidente do México disse: não temos nada a ver com isso, eles têm as eleições, eles se cuidem disso. Mas isso também não é tranquilo, né? Por quê? Eventualmente, quem é do campo progressista, quer dizer, também tem essa posição em relação a uma eventual, qualquer país, de uma ditadura de direita, ou qualquer tipo de ditadura. Nós somos favoráveis à intervenção diplomática ou não, né? Então, essa é uma questão central das relações internacionais, clássica, né? Quer dizer, a soberania é a coisa. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, né, a questão eleitoral se tornou um elemento estratégico, né, para fazer, para influenciar e fazer intervenções sem arma, sem coisa. Então, isso se tornou um elemento de disputa internacional. Portanto, a eleição na Venezuela não é uma eleição da Venezuela, dos venezuelanos. É uma eleição que, todo mundo sabe, envolve disputas, né, internacionais e, claro, de um lado, os Estados Unidos e aliados, e a Rússia e a China, né, principalmente, sustentando o poder vigente, né? Então, ou seja, não é preciso, nós vamos entrar aqui, mas eu queria era dizer qual o intuito disso, quer dizer, o Brasil, pensando no Brasil, precisava ter uma doutrina clara sobre isso. Eu vou voltar ao assunto, mas precisa ter uma doutrina. A gente não pode atuar de diferentes maneiras dependendo das circunstâncias. Isso é que não pode. Tem que ter um padrão de orientação, né, de posicionamento em relação às eleições em qualquer lugar do mundo. E, a partir daí, ter
uma postura mais adequada. Perfeito, professor. Ana, boa noite, minha amiga. Boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Hoje eu estou aqui, tive que me arranjar num outro cantinho aqui para conseguir fazer nossa live. Boa noite para todos, professor Reginaldo, Vanessa, todo mundo que nos acompanha também pelo chat, e está bem aquecido, estou aqui acompanhando também. Eu acho que esse é um capítulo que já se esperava que chegaria, essa definição da Suprema Corte venezuelana. E eu acho que os ritos estão se cumprindo lá dentro da Venezuela. A grande questão é que não existe hoje um reconhecimento por vários, né, vários países. Por exemplo, antes da gente entrar aqui no ar, a gente estava vendo a posição do Chile, não deve reconhecer. A gente tem essa posição dúbia do Brasil. Não sei se já saiu alguma nota oficial do Brasil, acho que não, né? Enquanto a gente estava por aqui, ou se preparando para estar aqui, não vi. Nem da Colômbia. Esses dois países, muito importante que eles vão sinalizar. Eu acho que toda essa situação fala muito mais da relação hoje com a Venezuela do que sobre a situação interna realmente da Venezuela. A situação interna da Venezuela é que há um governo, um projeto que está no poder com uma longa duração, tem uma oposição a ele, ninguém nega que existe uma oposição, existe adesão, pessoas que aderem a essa oposição, que votaram nessa oposição, mas que essa oposição não foi vencedora do processo eleitoral. E existem várias formas de você aferir isso, não só pelo Conselho Nacional Eleitoral, pela apuração, mas por todo o acompanhamento dessa eleição, pelos observadores que foram nessa eleição, pelas próprias pessoas que foram votar nessa eleição. Se falou tanto dessas atas, só lembrar as pessoas o seguinte: quando você termina a votação lá, como aqui no Brasil também, ao final, os fiscais de cada candidatura ficam para assinatura do fechamento da urna. Cada mesário assina, cada fiscal está ali, todo mundo vê essas benditas atas, né, Vanessa, que tanto se fala delas. Então, é uma questão muito mais política, a gente sabe, do que burocrático-eleitoral. A grande questão é isso: até quando o governo venezuelano vai conseguir levar a situação nessa condição de tensionamento com a comunidade externa? Em algum momento eu acho que vai ter que ter alguma espécie de mediação, mas que eu acho que não é essa exatamente que o Brasil... talvez até a que o Brasil começou a fazer, mas eu acho que semana passada o Brasil meteu muito os pés pelas mãos com as desastrosas falas do Celso Amorim, do próprio Lula, se descredenciou, se descredibilizou para... pode ser duro isso que eu estou falando, pode ser uma impressão equivocada minha, mas eu senti isso, assim, que o Brasil perdeu força no que ele fala sobre a Venezuela, com as declarações da semana passada. Perfeito, Ana. A gente ainda vai falar sobre essa relação de Brasil, né, quando o Brasil sugere essas novas eleições na Venezuela, e também, claro, sobre essa situação desse possível isolamento da Venezuela no âmbito mundial. Mas também queria retomar, até o professor falou sobre a questão da oposição, né? A oposição ela gritou fraude, mesmo que com atas suspeitas, segundo o governo, né? Tinha atas erradas, com assinaturas de pessoas até que não estavam mais vivas, e autoproclamou o Edmundo Gonzalez Urrutia como o verdadeiro vencedor. Vocês acreditam que, ainda pegando essa questão até que a Ana coloca de internamente, esperado que a oposição seguirá denunciando a vitória de Maduro, mas também com essa autoproclamação do Urrutia? Vai ficar uma situação à la Juan Guaidó novamente? Aqui eu volto com você, professor Nasser. Opa, professor, está mutado, a gente não está te ouvindo. Desculpa. Sem dúvida nenhuma, com essa oposição venezuelana, quer dizer, reuniu aquilo que
que é a de pior na América Latina, gente envolvida com golpe, com crime, com assassinato, tudo isso aí já é conhecido. Então, é essa oposição, que, inclusive, é um dos fatores pelos quais, né, está entre aqueles que defendem a permanência do Maduro, né? Quer dizer, reconhecer a eleição e a permanência de Maduro. Então, essa oposição, como eu já havia introduzida na primeira fala, é uma posição que é feita claramente fora do país, né? Dirigida fora do país, né? É interessante, e se permite, eu vou ler aqui algo. É muito interessante isso. O que eu vou ler aqui foi formulado na década de 50, no Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Para um contexto do Oriente Médio, né? Então, ele dá uma série de elementos que deve se fazer para derrubar o governo. As questões clássicas de suborno, aliciamento, esse documento foi vazado. E aí tem um aqui que é interessante, que ele fala o seguinte: fazer uma propaganda destinada a trazer para o público, né, no caso aqui era voltada ao Iraque e à Síria, ou seja, para o público de um país vizinho, a importância em suas vidas de ter um país estável e amistoso. Depois, medidas abertas e encobertas para combater a influência nacionalista. Fazer esforços para subordinar a economia do país através de empréstimos, e etc. Nada mudou, absolutamente. Isso aqui não está durante a Guerra Fria, mas não é Guerra Fria. Não são as fórmulas encobertas, chamadas encobertas, que os Estados Unidos começou a implementar na década de 50, no governo Eisenhower. Eles diziam: vamos parar de invadir países e tudo e vamos começar a fazer isso. Então, essas partes, vamos chamar assim, invisíveis, elas estão por aí. E a Venezuela é vamos dizer, um prato cheio, né? Um prato cheio de petróleo, um prato cheio, né, para a presença norte-americana. Portanto, nada melhor que ter uma oposição desse tipo. É interessante, tem estou lembrando muito de história aqui, a década de 50, o Nixon era vice-presidente do Eisenhower, e ele foi visitar a Venezuela, né? O governo era mais ou menos amistoso. E o carro dele foi cercado, o público chegou perto e levou uma cusparada, né, no rosto. Anos depois, eu me esqueci agora o nome, um líder nacionalista venezuelano estava no Congresso americano e alguém perguntou: por que cuspiram no Nixon? Ele disse: simples, porque não se pode cuspir numa política externa. Então é isso, quer dizer, aqui não dá para fazer cuspir e atacar os Estados Unidos, então é o contrário, derruba a eleição e o contrário se reconhece, mantém o governo Maduro contra a vontade dos Estados Unidos. Esse é o tipo de oposição. Perfeito, professor Nasser. Ana? Fernanda, só antes de responder essa questão de se a gente vai continuar numa situação à la Guaidó, eu queria dialogar com um comentário, não sei se você viu, Nildo Cabral, ele falou sobre a posição do governo brasileiro, e eu concordo com ele, que inclusive eu cheguei a usar uma expressão aqui nos nossos programas passados, de que o Brasil tinha... É isso, o Nildo fala: Lula e suas relações exteriores agiram bem, até Maduro ganhou com a posição do governo brasileiro, que freou a ofensiva europeia e estadunidense. Eu mesma usei uma expressão aqui em outros programas, falando que o Brasil tinha criado uma espécie de paredão com relação... eu usei a expressão paredão anti-OEA, na época. Porque eu acho que o governo brasileiro foi bem, principalmente quando formou aquele grupo, Colômbia, Brasil, México, impediu uma resolução muito ruim que estava para ser feita pela OEA. Acabou que o Macron e outros líderes europeus falaram que estavam se fiando, digamos assim, na posição brasileira antes de se posicionarem. Mas
É sobre isso mesmo que eu estou falando, Nildo, que eu acho que na semana passada o Brasil perde um pouco a mão. A diplomacia brasileira ela perde a mão com relação a uma boa condução que estava sendo. Então, Celso Amorim, Mauro Vieira e o próprio presidente Lula passam cada um a falar uma coisa. Chegou-se ao cúmulo de Celso Amorim falar de novas eleições e o Biden reproduzir isso. Ah, sim, Brasil falou novas eleições, nós concordamos com novas eleições. Depois eles até reviram essa posição. Sabe quando você está em um carro indo e de repente perde o controle? Não sei, eu fiquei com essa sensação, né? Queria compartilhar com vocês essa minha leitura. Com relação à Venezuela, se vai ser um segundo Guaidó, o Rutia, né? Gente, a minha impressão, e aí eu até quero depois ouvir se o Reginaldo, professor, puder falar sobre isso, que ele é especialista também nos Estados Unidos, é que tudo vai ficar muito em suspenso até as eleições dos Estados Unidos. Estou com essa sensação de que tá assim, depois das eleições a gente vê o que faz com a Venezuela. Estou sentindo os Estados Unidos com o freio de mão puxado, porque naquela época, vocês lembram, que quem colocou muita pilha para reconhecimento de Guaidó e tudo, foram os Estados Unidos. Mais de 50 países chegaram a reconhecer o Guaidó. Teve aquele período das invasões às embaixadas em vários países para substituição de embaixadores pelos embaixadores do Guaidó, inclusive na OEA. O rompimento da Venezuela com a OEA foi naquele período, naquele momento também. Eu não sinto isso hoje, não vejo essa movimentação hoje. Obrigada, Ana. Vanessa? Bom, tratando do assunto internamente, sim, a expectativa é de se criar um novo Juan Guaidó. Por quê? Desde o começo, o governo venezuelano está denunciando que é o plano Juan Guaidó 2.0. Toda a estratégia é baseada nisso, né? Porque o Juan Guaidó ele não tem legitimidade nenhuma, zero, negativa internamente. A legitimidade dele vem internacionalmente. Então, dentro do país, ele é um franco Zé Ninguém. Agora, fora, ele tem o controle do ouro venezuelano, das reservas venezuelanas, do Banco de Londres, né, na Inglaterra. Fora outros recursos que ele, na mão grande mesmo, se apropriou. Então, a perspectiva internacional e todo o plano, todo o golpe, como foi dado, como foi tramado, ele é focando o ambiente internacional, não é nacional. Tanto que a oposição venezuela não tem conseguido esquentar as ruas, não tem conseguido fazer as guarimbas como fez já anteriormente. Há um cansaço na Venezuela dessa cena de violência, dessa desestabilização. O povo venezuelano quer apenas uma coisa. Quer crescimento econômico, quer trabalhar, pegar o seu dinheiro, o seu salário digno e gastar, torrar o seu dinheiro. Toda a discussão no país passa pela economia, passa pelo retorno dos venezuelanos que tiveram que migrar por questões econômicas e pela paz. Então, assim, são esses 3 pontos principais da Venezuela. Quando se forja toda essa fraude, quando se organiza toda essa fraude, ela vem primeiro com as pesquisas que diziam que o Edmundo ia ganhar. Depois vem com esse processo, toda a questão do hackeamento e de dúvidas de como o CNE atuou. Aí depois vem do reconhecimento internacional do Edmundo Gonzalez. Nesse ponto, eu concordo também com a Ana. Os Estados Unidos deram esse passo em falso, foram obrigados a recuar, né, porque o cenário era bem bizarro, foram obrigados a recuar, mas, assim, por exemplo, a gente tem um cenário que o Boric já se pronunciou dizendo que não vai reconhecer o governo Maduro. Então, passa por esse cenário internacional. Qual é o X da questão aqui? Alguém comentou aqui no chat. BRICS. Rússia, China, Irã já reconheceram o Maduro. E o Maduro tem feito uma estratégia focada nesses países. Focado em recuperar a sua economia com base nesses países. Focado em uma estratégia muito
da multipolar, né, da multipolaridade, não mais centrada no reconhecimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão reconhecer, então a gente vai vender nosso petróleo para a Rússia, então a gente vai vender nosso petróleo para outro lugar. Enfim, então o cenário de Juan Guaidó 2.0 passa por isso. Um reconhecimento amplo internacional. A oposição vai insistir na narrativa de que o TSJ não é legítimo, que é controlado pelo Maduro, que não sei o quê, que as pessoas não têm imparcialidade. Eu quero saber qual, eu quero que alguém aqui no chat me comente, por favor. Qual é a Suprema Corte de Justiça de qualquer país, os magistrados, o Supremo Tribunal Federal de qualquer país, qual que os juízes não têm vieses? Aí, se vocês puderem me comentar, por favor, porque o Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer, tem muitos vieses que a gente sabe. O próprio Flávio Dino tem vieses, ou seja, todo mundo tem vieses. A gente não pode ser aqui também ingênuos, não é? E claro que com 25 anos de revolução, os magistrados que estão lá foram indicados pelo chavismo e pelo madurismo. Agora, não é por isso que eles não poderiam proclamar o Edmundo Gonzalez como vencedor e, a partir disso, trabalhar nessa perspectiva de troca de poder. Também não há como ser ingênuo nesse sentido, porque a oposição venezuelana tem feito muitos e muitos contatos, tem tentado desestruturar, eu me passei um pouquinho, mas eu já vou encerrar, tem tentado desestruturar as Forças Armadas, tentando trazer generais e alto comando das Forças Armadas para si, ou seja, a perspectiva é que isso se concretize, um Guaidó 2.0, porém o cenário global já não é tão favorável mais a esse tipo de atitude. Então, a partir desse reconhecimento já feito de vários países importantes, essa narrativa da oposição perde força e agora é ver como os outros países importantes, Brasil, México, Colômbia e outros, se posicionarão. Obrigada, Van. Nessa pergunta, eu vou excluir o Brasil, porque eu acho que daí para a gente olhar na próxima somente para ele, e eu queria olhar como que com o decreto, o que esperar de Colômbia e do México. A gente citou muito por cima, mas queria ouvir de vocês se esses dois países, né, vão cumprir o prometido de reconhecer os resultados. Qual deles podem titubear nessa decisão? Aqui eu abro com você, Ana. Entre os dois, o que eu acredito que pode titubear é a Colômbia. Eu acho que o México não vai titubear nesse aspecto. O México acabou de passar por uma eleição. Embora essa eleição tenha sido amplamente reconhecida como uma vitória inconteste da Cláudia Sheinbaum, mas mesmo assim, todos os países precisam, né, reforçar esse reconhecimento, então a gente vai trabalhar para ter uma posse dela, se eu não me engano, no próximo dia 1º de setembro, com bastante presença internacional. E independente disso, eu acho que mesmo se tivesse aí pelo meio do governo Maduro, não, governo López Obrador, ou pelo meio do governo da Cláudia, eu acho que essa hoje seria a postura da diplomacia mexicana, que é uma diplomacia muito interessante, muito importante, porque ela lida com o ator mais complexo, né, do cenário internacional, que são os Estados Unidos. Então, eles tiveram que aprender muito. Então, eles não brincam muito com essa questão da política externa. Inclusive, eles são parte... Vocês lembram quando pela primeira vez se chegou a distensionar e abrir mesas de negociação entre oposição e governo da Venezuela? Essas mesas se deram no México, até que o caso da prisão do Alex Saab desarticulou bastante essa iniciativa, e mais tarde ela é reorganizada através dos tratados de Barbados, né, com participação também da Noruega e outros. Agora, a Colômbia, eu vejo ela mais próxima do Brasil, tanto é que os dois ficam juntos, né, com a saída do México desse grupo. Embora a Colômbia ela tenha
nós temos uma fronteira importante com a Venezuela, mas a Colômbia tem uma fronteira ainda mais importante com a Venezuela, uma fronteira enorme e muito porosa, de muito trânsito, né? E da cidadania dos dois países. Tem problemas, por serem tão próximos, também muito comuns. Tem uma relação ali ainda mais de irmandade, digamos assim, né? Colômbia e Venezuela, que foi, no tempo de Bolívar, a Gran Colômbia, né? Junto com o Equador, a Colômbia, o que hoje é a Venezuela. Então, ali tem uma ligação. O Brasil sempre foi um certo estranho no ninho na América do Sul, né? Quando todos eram república, nós ainda tínhamos um império. Então, essa relação com a Colômbia e a Venezuela ainda é mais forte, né? Vocês lembram como foi simbólico a reaproximação? Não, quando se reataram as relações diplomáticas Colômbia, Venezuela, com reunião na fronteira, o parlamento na fronteira, teve uma série de símbolos, né? E eu não vejo o Petro tão suscetível à grande mídia, ou uma suposta oposição a ele, como o Boric é. Né? Porque o Boric, ele é muito preocupado com a imagem dele, se te reconhecer. Não é isso, propriamente a questão ali na Colômbia, é um pouco mais complicada. Mas aí entra uma parte de esperança, né? Eu tenho esperança que a diplomacia colombiana e a diplomacia brasileira consigam retomar um curso de respeito à institucionalidade venezuelana, o seu processo eleitoral e a soberania da Venezuela. Perfeito, Ana, obrigada. Vanessa? Eu concordo, né? O mais suscetível aí é, de fato, a Colômbia, mas não acredito que vá... Crer é uma palavra até inútil, né? Ai, não acredito. Mas não me parece que esse vai ser o cenário. Por quê? Porque para a Colômbia, a questão venezuelana é a mais sensível, né? Não tem sensibilidade maior para a Colômbia do que a situação venezuelana. Se cai uma gota, vamos falar uma bobagem assim, uma hipérbole, né? Se cai uma gota na Venezuela, inunda a Colômbia. Ou seja, a crise venezuelana só prejudica a Colômbia. A tensão, as sanções econômicas, o cenário de desemprego, o cenário enfim, todo esse cenário, tudo isso que a gente vê acontecer na Venezuela desde 2017, principalmente, isso só afeta a Colômbia, porque a maior parte dos imigrantes venezuelanos foram para a Colômbia. Então, os principais países são Colômbia, Chile e Peru. Ocorre que para maior parte dos países sul-americanos, exceto a Bolívia, que é meio que imune a isso, porque inclusive faz parte da ALBA e tal, mas para a maior parte dos países venezuelanos, a Venezuela é um assunto interno. Esse é o drama, né? A Venezuela não é só um país que está aí, tipo, como qualquer outro. Então, o Brasil não se pronunciou sobre o caso da Cláudia Sheinbaum. Não vi nenhum pronunciamento, posso estar enganada, alguém pode aí me corrigir, mas eu não vi um posicionamento do Brasil questionando ou dando margem para reconhecer oposição, qualquer coisa que o valha sobre o caso mexicano. Tampouco vi outros países fazendo o mesmo com relação à eleição brasileira. Mas o Brasil vai virar uma Venezuela, o Chile vai virar uma Venezuela, o Peru vai virar uma Venezuela e assim sucessivamente. A Argentina... A Venezuela se tornou igual, né? Colocaram um símbolo de igual entre Venezuela e o fantasma do comunismo. Então, a partir disso, por que o Lula titubeia? Por que o Lula, enfim, faz todo esse malabarismo que ele está fazendo? Porque a Venezuela é um tema interno. Qualquer coisa que o Lula fale sobre esse tema, ele apanha. Ele apanha. A esquerda não tem força suficiente para respaldar, porque nem a esquerda está coesa a esse respeito. A total desinformação, há toda uma zoeira dentro da esquerda com relação a isso. Então, a esquerda não está coesa para respaldar o que o Lula faça. A direita, não importa o que faça, vai bater e vai bater contundentemente. Todos os meios de comunicação hegemônicos
estão fazendo uma campanha franca, aberta, desde 2000, aliás, desde 99, né, contra a Venezuela, mas principalmente nesse último período, vamos dizer assim, desde sempre, desde 2017, com as guarimbas. A mídia brasileira nunca abriu espaço para dizer que essa oposição, que a Maria Corina Machado, é terrorista, não tem outra palavra para definir essa mulher. Então, o Lula está numa camisa de força. Por quê? Porque a Venezuela é um tema interno. A Venezuela se tornou aí o grande fantasma. Por isso, e aí concluo, né, a resposta. Por isso, para o Petro é ainda mais delicado, porque sendo um tema interno e com tantos venezuelanos dentro do país e com tantos colombianos na Venezuela, tudo é muito delicado. Então, me parece que nessa troika, né, que o México já saiu fora, mas na troika que era México, Colômbia e Brasil, a ideia era eles se resguardarem em conjunto, colocarem uma posição para que a sua posição interna não ferisse, né, não os atacasse. Eu acho que é por aí, né? Entendo que é por aí que a coisa funciona. Então, embora a Colômbia seja mais suscetível, também não significa que o próprio Brasil não esteja meio que, né, nas cordas e muito temerário com tudo que possa ser feito, né? Tendo que tomar trilhões de cuidados e, às vezes, escorregando muito nas cascas de banana que são colocadas por essa mídia, pelo imperialismo dos Estados Unidos e etc. Obrigada, Van. Professor Reginaldo? Acho que algumas questões já foram ditas aqui, mas lembrando que o México, pelo que eu me lembro das declarações, já reconheceu o governo do Maduro, porque foi dito explicitamente que a Venezuela tinha autonomia para cuidar de suas questões internas. A Ana lembrou aqui o caso econômico, que realmente merece mais atenção. Primeiro, como ela já disse, as fronteiras, né, os países, mas não só fronteira física, muito presente, o número de deslocados venezuelanos para a Colômbia é grande, creio que é um dos maiores, né? No total, estão por volta de 6 milhões de venezuelanos que saíram do país, é algo considerável, é uma crise econômica, social para toda a região. E o Petro, que a gente sabe que ele tem uma posição sempre muito autônoma, questão de em relação a Gaza, muito coerente, não seguindo as linhas gerais que as grandes potências estavam fazendo, deu posições muito contundentes contra Israel, tudo, e ele está nessa posição aí de não validar automaticamente a eleição do Maduro, né? Eu queria entender um pouco mais, porque realmente, como disse a Ana, a Colômbia é um país, podemos dizer, o país mais diretamente envolvido nisso. Quer dizer, uma crise, a Vanessa também disse isso, uma crise na Venezuela vai para lá. E por que será que ele está tendo essa posição? Não é uma posição de princípio, não é um principismo apenas. Ele está tendo, né, alguma avaliação que seria adequado um outro encaminhamento. Que me lembra, não chegou, nós já vamos comentar do Brasil, ao ponto do Brasil foi lá novas eleições, mas ele também não está plenamente de acordo nesse reconhecimento do Maduro. Ou seja, independentemente, não é mais essa questão se teve fraude, se não teve fraude, acho que a Ana colocou aqui também, como que esse governo vai se manter? Essa é a questão. Quer dizer, o Maduro tem que colocar isso na cabeça também. Quer dizer, não é petição de princípio aqui. Já foi para trás, ele está eleito, é o governo, mas precisa saber. Quer dizer, o reconhecimento do tribunal não vai. Todo mundo sabe, ele sabe também que isso não vai adiantar. Aliás, eu estava lembrando, né, que no ano passado houve uma reunião, né, com a oposição, Maduro e a oposição, que foi em Barbados, se eu não me engano, um acordo de Barbados, e lá assinaram um documento
vou voltar a isso porque o Lula está falando essa questão. E o Maduro assinou, dizendo que reconhecia o Conselho Nacional Eleitoral como a instância máxima. Ele assinou. Depois ele disse que tinha algum problema nisso e tal, em janeiro ou fevereiro. Então, assim, estou querendo dizer, é um imbróglio isso aí que começou antes. A eleição é a consequência de todo esse imbróglio, né? Do Maduro e a oposição. Agora, se o Maduro também foi a isso, é porque ele também está dando legitimidade aos países participarem e falarem do que está acontecendo lá. Claro que isso tem limite. Mas se o presidente do país, se a única oposição fora do país, traz observadores internacionais, que internamente eles não estão conseguindo, né? É um reconhecimento, não estão conseguindo levar o processo eleitoral. E agora isso está acontecendo. Então, acredito que a posição do Petro vai ser muito importante, mas um posicionamento mais claro a partir de agora, né? Eu não vi nada até agora. Perfeito, professor Nasser. Antes de darmos continuidade com outubro, vou fazer de forma breve nosso comercial financeiro para vocês que ainda não apoiam Opera Mundi, colaboram. É possível nos apoiar de 6 formas distintas. É fazer a sua assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. É por meio desse link que você tem acesso a quais são os pacotes de assinatura, quais as formas de pagamento e também, claro, os brindes que tem direito a partir da sua assinatura. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal aqui no YouTube, e assim se tornar da comunidade de Opera Mundi. A terceira e a quarta é contribuindo com o Superchat ou Super Sticker a partir aqui do nosso chat. Aqui entra através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. E nós seguimos com a nossa campanha de arrecadação e estamos muito perto de atingir nossa meta, mas precisamos da sua ajuda para manter nossa cobertura jornalística e, assim, continuar denunciando o genocídio de Israel contra o povo palestino. Por isso, estamos prorrogando nossa campanha até o dia 31 de agosto. E para contribuir, basta acessar omundi.news/Palestina Livre e fazer uma assinatura solidária. Contribuindo com R$60 mensais, você recebe uma camiseta com estampa pela Palestina Livre do ativista e cartunista Carlos Latuf. Com R$75 mensais, além da camiseta, você também ganha um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, de Breno Altman, jornalista e fundador de Opera Mundi. Contribuindo, você nos ajuda a superar os desafios financeiros e jurídicos que foram impostos à Opera Mundi pelos ataques sionistas e também fortalece nosso jornalismo corajoso e comprometido com a verdade. Acesse então omundi.news/Palestina Livre para participar. E só para fechar o nosso comercial, estão abertas as inscrições. Semana que vem é a última semana de inscrição da 4ª edição do Café com História. O Café com História é um evento presencial de Opera Mundi, ele é exclusivo para assinantes e membros pagantes e apresentado aí por Breno Altman. O tema será a Revolução Mexicana e acontece no sábado, dia 31, a partir das 9h30 da manhã, na livraria Tapera Taperá, que fica no centro de São Paulo, na Avenida São Luís. Lembrando que as vagas estão limitadas, é necessário acessar o formulário e se inscrever. E se você não é colaborador de Opera Mundi, assinante ou membro pagante e quer participar do Café com História, faça agora mesmo a sua colaboração e aí inscreva-se no formulário para garantir a sua vaga. Muito obrigada a todos, a Opera Mundi agradece a sua contribuição. Sem você não seria possível fazer o nosso trabalho. Converso hoje com Ana Prestes, Vanessa Martina e o professor Reginaldo Nasser. Estamos falando sobre a confirmação da justiça em relação à vitória de Nicolás Maduro. E agora sim, gostaria de ouvir vocês em relação ao governo Lula. O governo Lula havia falado em novas eleições, mas agora há o decreto da justiça. A relação entre Brasília e Caracas estremeceu depois desse pleito de 28 de julho. Vanessa Martina. Ai, meu Deus, eu tô sem... Parece que você fechou sua câmera. Não, eu tô sem imagem aqui. Deu pau no meu computador. Agora foi. Desculpa, eu não consegui pegar a pergunta. Ah, caraca, peraí. Imagina. Eu acho que a Vanessa caiu. Professor Reginaldo, eu posso passar a bola para você? A Van voltando, eu passo para ela, então. Com certeza.
Olha, a Ana fez uma colocação, acho que muito apropriada. Eu me lembro a época, eu acho que eu vi no Twitter, e achei uma das melhores observações quando ela fez essa colocação que o Brasil estava protegendo, estava construindo muro, algo assim, né? Do que poderia vir a acontecer à Venezuela. E realmente foi uma jogada genial da diplomacia brasileira, que inclusive todo esse processo culminou com aquela fato do Brasil estar na... Isso foi importante também, né? Ocupar a embaixada argentina na Venezuela, demonstrando o profissionalismo, né, no sentido positivo da diplomacia brasileira e a irresponsabilidade do governo argentino, do Peru também, né? Então o Brasil lhe mostrou. Mas também concordo com a Ana. Eu acho que chegar ao ponto de pedir a anulação de eleição não é papel que se faça. Depois, mesmo assim, que depois que você fez isso, eu vi algumas conversas, parece ter sentido, mas não significa que eu concorde com elas, que o Celso Amorim, Lula, Celso Amorim, sabendo já de antemão que essa proposta não vingaria nem pela oposição, nem pelo Maduro, jogou para ficar bem aí junto aos poderes, vamos dizer, do sistema de aliança ocidental. Mesmo assim, não é algo que se faça, né? Essa coisa. Então, acho que foi mal. Por outro lado, né, estou falando sempre de um lado ou outro, porque é uma situação muito complexa. Eu estava lembrando aí do Conselho Nacional Eleitoral, e o Lula menciona isso numa entrevista recente. E ele, inclusive, ele diz assim: o Maduro sabe que eu estou falando. Ele sabe disso, porque nós conversamos sobre isso, né? E realmente tem esse documento, não é só porque está escrito, porque houve uma tentativa de acordo, pode ser que o outro lado, a oposição rompeu, não vamos entrar nisso, mas teve, não é completamente fora disso. E o Brasil, essa é a dupla mão. Quer dizer, o Maduro reclama, mas o Brasil sempre foi colocado na condição de mediador, de interlocutor, de garantidor das eleições na Venezuela. Então também tem responsabilidade nisso. Quer dizer, o Maduro não pode ser a variável independente aqui também. Todo mundo a gente fala, mexe, circula, o Maduro é a variável, tá lá. Não é assim também. A situação também. Ele foi muito inábil durante esse processo eleitoral. A questão de Caracas, o Brasil, declarações dele também muito inapropriadas em relação ao Brasil, para não considerar ofensivas, quando ele disse, me parece que o Brasil era um puxadinho dos Estados Unidos, um negócio assim. As palavras meio grosseiras e tal, que não leva a nada, absolutamente nada. Então, é inabilidade, né? Que eu acho que nunca o Chaves ia fazer isso, nunca. Seria outro posicionamento. Então, acredito que nesse momento, eu não diria que está estremecido, sim, e diria que o Brasil está saindo fora. Acho que já não tem... jogou essa coisa das eleições, justamente para não saber que não vai dar em nada, não ter mais tanta responsabilidade e se desvencilhando cada vez mais da questão venezuelana. Tomara que não, mas acho que vai ser assim. Sim. Eu só vou acrescentar uma pergunta, professor Ginaldo, aí também de passo a passo para as meninas, mas vocês acham que chega ao caso do governo, de fato, não reconhecer, mesmo assim, essa vitória de Maduro, ou isso é incapaz de acontecer no governo Lula e também em Itamaraty? Eu posso voltar com você, professor Ginaldo, aí eu passo para a Van. Olha, eu até uma semana atrás, eu achava impossível, já não estou achando não, porque estou me fiando nessa entrevista do Lula. Aí o repórter perguntou, mas você não reconhece? Ele falou, ainda não. Porque ele falou, ainda não. Então, mas acho que seria uma medida radical. O Lula não tomaria uma posição dessa. Eu acredito que ele não vai fazer isso. Tomara que não. Perfeito, professor. Obrigada. Vanessa? Esse cenário que o professor coloca é o pior possível entre todos os cenários terríveis já pensados, né,
por esse roteirista maluco que está escrevendo nossa história. Bom, vamos lá pela lógica, né? Vamos pela lógica. Não tem sentido isso acontecer. Não tem sentido o Brasil fazer isso. Até porque, como o professor bem colocou, o Brasil sempre foi mediador, criou aquele grupo Amigos da Venezuela, que era na época do Chávez, na época que o Chávez estava fazendo fanfarronice. Gente, os venezuelanos são assim, tá? Maduro fala pelos cotovelos, mas Chávez também não era grande, entendeu? Não era tão reconhecido por manter a boquinha calada, não era o caso. Então, quando o Chávez fazia suas fanfarronices, o Lula criou esse grupo para dar uma acalmada no Chavito e tudo. Então, o Brasil sempre se colocou efetivamente como esse garantidor, como esse controle da Venezuela. Calma, eles não vão sair muito dos trilhos, fala muito, mas não faz tanto, né? Tem essa coisa de que a Venezuela, o Chávez, ladra, mas não morde. Então, vamos lá. Até para se manter nesse papel de, né, contenedor da Venezuela, de contenção, muro de contenção, o Lula não pode fazer isso. A Venezuela é um parceiro importante demais para o Brasil fazer isso. Tudo sairia completamente dos trilhos, né? Existe uma ação para a Venezuela voltar para o Mercosul. A Venezuela deve entrar no BRICS, então já está se encaminhando esse processo com os BRICS. O México vai reconhecer, entende? Então, assim, o Brasil não vai ficar isolado diplomaticamente. Aliás, o Brasil não vai ficar do lado do Boric, do Milei, do Lacalle Pou nessa história, né? Não vai, não tem como. É irracional. Então, parece muito mais factível que o Brasil esteja dando esse passo atrás para depois dar 2 passos à frente, ou seja, reconhecer, pedir calma à oposição, pedir para a oposição ser republicana, participar do próximo processo eleitoral, tentar vencer nas urnas e não no tapetão, etc, etc, etc. As relações entre Brasília e Caracas estão estremecidas? Claro, ficaram estremecidas. Eu acho que o Brasil passou dos limites, foi injerencista. Estamos falando que o Maduro falou demais. Eu não acho que o Maduro falou demais. O Maduro fez aí uma crítica ao TSE brasileiro. Bastava a ministra ter lançado uma nota, feito uma reprimenda pública, qualquer coisa que ela fizesse. Mas o Maduro tinha razão no que ele disse. Ele não mentiu, ele não inventou, ele não deturpou, ele tinha razão no que ele disse. Agora, quem passou dos limites, na verdade, foi o Lula, ao ser totalmente ingerente no processo venezuelano. Mas eles foram no Acordo de Barbados, firmaram. Não é porque a Venezuela não é capaz de manter o seu processo eleitoral que existem observadores internacionais da Venezuela. É porque a oposição venezuelana nunca reconheceu um resultado sequer quando ela perdeu as eleições. Então, para que essa eleição ela foi antecipada. Por que ela foi antecipada? Para tentar normalizar e pacificar o país. A oposição se negou. Quem não assinou o acordo final foi o Edmundo Gonzalez. O Edmundo Gonzalez não reconheceu o CNE como o árbitro final do processo. O Edmundo Gonzalez não entregou as atas que ele dizia ter e que comprovariam a sua eleição. Então, assim, quem joga fora das 4 linhas é a oposição venezuelana. Por isso a importância de ter respaldo internacional, para dizer, olha só, quem não está fazendo o combinado, quem está fora da Constituição, são eles. A gente está garantindo o processo aqui. Agora, é uma oposição catimbeira, uma oposição que não participa da eleição, se participa, canta fraude quando perde, e com o mesmíssimo sistema eleitoral, com as mesmas datas, com o mesmo processo quando ganha, e aconteceu 2 vezes na história, em 25 anos, quando ganha, vai lá e reconhece. Então, é por isso. Vânia, só uma coisa, o Maduro assinou o documento, né? Que é o CNE. Claro, tanto que ele recorreu à instância legítima, que foi o TSJ. O TSJ é a instância da justiça que corresponde. Mas ele reconheceu o CNE como a instituição suprema, ou seja, está acima dos outros. Sim, mas agora ele não está reconhecendo. Como não? Se o CNE proclamou que ele é vencedor da eleição? O que o Maduro fez, só um esclarecimento aqui, é o CNE. O CNE publicou, declarou 2 vezes que o Maduro venceu as eleições. Um esclarecimento. O que aconteceu? O Maduro, diante do questionamento das datas, o que ele faz é entrar na justiça,
entrar na sala suprema. Gente, a Constituição da Venezuela é essa. Quem não concorda com a Constituição tem que se colocar na próxima Assembleia Constituinte como candidato, vencer e mudar. A sala eleitoral do TSJ é a última instância de recursos da justiça do país, nesse âmbito eleitoral. O CNE é o poder eleitoral inteiro. Não tem outro, não tem uma justiça por fora. É o CNE, um poder eleitoral. Dentro do CNE, a sala eleitoral é que faz a resolução de qualquer divergência que possa ter diante dos resultados. Então, o que ele fez? A oposição não tinha as atas? Não criou um CNE paralelo, um centro de cômputo, né, de contagem dos dados paralelos? Então, o Maduro deu um cheque e falou, então vocês apresentem as atas e a justiça vai fazer a auditoria e vai comprovar se as atas são verdadeiras ou falsas. Assim foi feito. Obrigada, Van. Ana, a gente fecha outubro com você hoje. Eu fiquei curiosa com a pergunta do professor Reginaldo. O professor Reginaldo faz essa pergunta porque a declaração de hoje foi da Suprema Corte, é isso? Então, a Suprema Sim. Corte estaria acima, né? Mas eu acho que esse é um entendimento geral, não do país. Não sei, também posso estar enganado. É como no Brasil, não? O STF é a última palavra. É porque eu estou em cima do que essa cobrança que o Lula fez. Mas qual O Lula fez essa cobrança ao Maduro. Né? Qual? Perdão, eu perdi isso. Hein? Qual? Desculpa. Na entrevista do Lula, ele disse o seguinte, o Maduro sabe que ele precisa dar explicações e nós sabemos que o Conselho Nacional Eleitoral é a instância suprema e que ele deve respeitar. E o Lula voltou a falar, ele sabe disso. Foi isso que o Lula disse, há 3, 4 dias. Então, por isso que é a minha questão. Mas é isso. E o CNE foi o que proclamou o Maduro vencedor. Eu acho que o CNE é a maior instância do rito, do processo eleitoral, mas o próprio Maduro recorre ao STJ, né, o que é a Suprema Corte deles, né, para dirimir essas questões. Ou seja, é uma questão também. Está parecendo a gente naquela época do Pedro Castilho, lembra? A gente tentando entender a Constituição peruana. Não, justamente, por isso que eu disse, não é o caminho isso. Ficar discutindo. A gente fica. Todo mundo constitucionalista peruano naquela época, sobre a Constituição do Peru. Esse não é o caminho. O que eu penso? Eu penso o seguinte: o presidente Lula, nesse terceiro mandato, desde que ele foi eleito, tomou posse, ele fez vários acenos para a Venezuela. Inclusive, eu estava em Brasília na época aqui da posse, acompanhei o processo da transição, foi feito um esforço muito grande para que o Maduro viesse, inclusive, à posse. Mas aí vocês lembram que tinha aquele impedimento de altas autoridades, foi o governo Bolsonaro, né, estabeleceu uma série de bloqueios, né, à vinda de autoridades venezuelanas. Teve todo um imbróglio, acabou que o Maduro não veio para a posse. Mas logo em maio, quando houve a cúpula sul-americana, o Maduro foi recebido um dia antes, com toda a pompa e circunstância, tapete vermelho, e inclusive gerou aquela crise com Boric e o Lacaipu na cúpula sul-americana. E todo o ataque da imprensa brasileira ao presidente Lula, né? De que ele estava reconhecendo um ditador e etc. Depois, ao longo dos outros meses, foi sendo construído o Acordo de Barbados, com a participação do Celso Amorim. Depois, a Venezuela fez aquele plebiscito lá, aquela consulta sobre o Essequibo. Eu acho que a postura do governo brasileiro também foi boa, naquele sentido de também conter os ânimos, né? De que, na verdade, a Venezuela não ia invadir, mas que era legítimo fazer a consulta, etc. Também o Celso Amorim atuou bastante. Nesse processo da eleição, propriamente dito, eu acho que o presidente Lula também acertou muito em enviar o Celso Amorim. Eu acho que foi muito importante a ida do Celso Amorim, a participação dele lá, como observador eleitoral, e também como um fiador do Tratado de Barbados e tudo mais.
Agora, a minha crítica, e pode ser, e talvez, muito provavelmente, eu não tenha as informações internas da diplomacia brasileira, né, que não são abertas, é que algo se perdeu nesse caminho, entre o dia 28 e agora, já quase um mês, né? Nesse pós-eleição. Acho que o Brasil foi bem quando o presidente Lula falou assim, não, gente, calma, ainda tá no processo de apuração, né? Eleição, formou aquele grupo com México e Colômbia para fazer justamente esse paredão anti-OEA, com essa contenção de um possível golpe. Mas, quando sai da boca de um conselheiro internacional como Celso Amorim, né, que foi ele que falou, eu acho que o próprio Lula chegou a falar também, né, em novas eleições, eu acho que perdeu um pouco aí as condições, assim, porque nem os Estados Unidos falaram em novas eleições, né? Ninguém falou em novas eleições. E aí eu fiquei ouvindo com muita atenção aqui a leitura do professor Reginaldo Nasser, e eu tendo a concordar com essa leitura, de que jogou uma coisa assim que nem a oposição quer e nem a situação quer, nem o governo Maduro quer, nem a oposição, que são novas eleições, e foi uma forma de tirar um pouco o time de campo. E eu quero muito entender, espero que no futuro a gente entenda. Outro dia, comentando até com uma outra pessoa que também está tentando entender esse processo, saber se existe um plano de voo, existe um projeto, existe um plano aí que Mauro Vieira, Celso Amorim, o presidente Lula estejam coordenados dentro desse plano, né, junto com a diplomacia brasileira, porque, infelizmente, a sensação que se teve nas últimas semanas foi de uma descoordenação mesmo, perda de mão. Tem toda a razão. Perfeito, meus queridos. Fechamos mais um outubro. Conversei hoje com a Ana Prestes, Vanessa Martina e Reginaldo Nasser. Muito obrigada aos três por mais um outubro e toda a nossa audiência.